Chegamos ao episódio 45, Exame Laboratorial, parte 1, Sangue. Você provavelmente já fez exame de sangue. É comum você ir ao médico, ao dentista e o doutor solicitar este exame. Mas afinal, podemos confiar no exame de sangue? Quais os erros são mais comuns de acontecerem? Tem diferença de um laboratório para o outro? Tem diferença de padrão de normalidade de um estado para outro? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você se identificou com essas perguntas, hoje você vai aprender 5 erros comuns nos exames de sangue. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. O exame de sangue avalia 3 principais grupos de células, que são as hemácias, as células vermelhas que transportam o oxigênio, os leucócitos, que são as células brancas de defesa, e as plaquetas, responsáveis pela coagulação sanguínea. Além de dosar o nível de vitaminas, sais minerais, proteínas, presença de invasores como os vírus, as bactérias, os parasitas, o nível de açúcar no sangue e hormônios e esteroides. Com esses dados, podemos avaliar possíveis inflamações, infecções, anemias, tumores, desnutrição, intolerâncias, predisposição genética, enfim, uma infinidade de resultados. Agora que você aprendeu os principais possíveis diagnósticos, vamos aprender 5 erros mais comuns nos exames de sangue. Antes de falar das dicas, eu te pergunto, você sabia que quem faz modulação hormonal com hormônios bioidênticos, em geral, aumenta o seu metabolismo? Por isso, a necessidade de suplementar com iodo junto com selênio é fundamental. E se você usa algum Puran da vida, faz reposição com T3, T4 sem iodo, você precisa usar iodo para prevenir um possível câncer de mama no futuro, por exemplo. Mas detalhe, quando você inicia a suplementação de iodo, nos próximos 6 meses, é normal no seu exame de sangue apontar um TSH aumentado, sua taxa em torno de 11 a 12. Mas depois o seu corpo autorregula e você fica livre dos metais tóxicos e a temperatura corporal normaliza. Agora preste atenção nas dicas. Dica número 1. Acurácia. Essa característica do laboratório é o resultado da média entre especificidade e sensibilidade do exame, que deverá ser acima de 95%, para que o resultado seja confiável, longe da realidade de muitos laboratórios no Brasil. Dica número 2. Análise clínica. Geralmente, é dado pelo kit do exame que o laboratório adquire para o paciente. Cada kit vem com uma análise diferente. Por exemplo, o valor de insulina antigamente era menor que 30, depois passou para menor que 20, agora está vindo com valores abaixo de 9. Tem profissionais que usam abaixo de 5. Dica número 3. Região. Para cada estado brasileiro, existe um padrão de referência clínica. Por exemplo, valores de referência para o iodo na região centro-oeste costumam ser mais baixos que os valores de referência em regiões litorâneas, devido ao baixo consumo de crustáceos. Mas nem sempre esses valores são ideais para o seu organismo. Dica número 4. Horário. Existe uma variação, uma curva de produção, por exemplo, do hormônio cortisol. Então, cada horário tem uma tendência de seguir um padrão de taxa de normalidade. Existe uma coleta específica que deve ser obedecida. Exemplo, ao despertar de madrugada naturalmente, você também deverá coletar o sangue, pois geralmente você consegue captar um valor de pico do cortisol, que você não detecta se colocar para o relógio tocar.
Dica número 5. Centrifugação. O próprio processo laboratorial de sedimentação para fazer o exame, ele oculta o resultado que você gostaria de ver. Por exemplo, o hormônio testosterona, ele desaparece na centrifugação, pois ele fica ligado ao carreador SHBG durante a centrifugação, restando ali em média 95% de SHBG e 5% somente de testosterona livre. Dica extra número 1. Fórmula. Para muitos parâmetros, o que se vê no sangue não é a realidade, e sim uma fórmula matemática criada. Por exemplo, o colesterol. Ao avaliar o colesterol, entre aspas, o bom, chamado HDL, não é possível detectar os seus valores reais. Aqui no Brasil não temos essa tecnologia. Saiba que o resultado é através da relação triglicerídeo dividido pelo HDL, através de uma fórmula matemática que mostra valores sugestivos. Essas fórmulas deveriam ser usadas somente em pacientes saudáveis, mas não é o que acontece na prática, pois a maioria dos pacientes apresentam algum tipo de enfermidade, como esteatose hepática, ou até mesmo fazem suplementação que já altera o resultado. Dica extra número 2. Forma disponível. No sangue, quando se avalia hormônios, por exemplo, não se avalia o hormônio propriamente dito, e sim a proteína que transporta o hormônio chamado carreador. Portanto, avalia a sua forma inativa. E se você, por exemplo, tiver algum problema de SYN porter, o que é SYN porter? É a porta de entrada que liga o hormônio ao carreador. Você não vai saber, a não ser que você faça um exame de urina junto. Assim é possível sugerir o que o valor sanguíneo está mostrando. Vamos exemplificar. Segundo o biólogo Lúcio Lemes, de Juiz de Fora, a proporção tanto sangue-saliva quanto saliva-urina deve respeitar uma proporção de 1:1. Logo, imagina uma grávida ou um atleta fazendo exame de cortisol e os resultados dando valores normais, mas apresentando sintomas de uma pessoa que tem baixo cortisol, que são cansaço, fadiga, falta de apetite, dores musculares. Pelo exame, você não vai pedir para que o paciente tome cortisol, mas se você fizer um exame de urina e detectar valores altos de cortisol, isso é normal, pois tanto na grávida a progesterona está alta, quanto no atleta que perde muito sódio e não repõe, a aldosterona também vai estar alta. E ambos esses hormônios usam o mesmo carrinho, o mesmo carreador, o mesmo transportador do cortisol, que é chamado de CBG, que é a globulina carreadora de cortisol. Então, o que faz aumentar o cortisol livre na urina, e você pode achar que está intoxicado com cortisol, mas que na verdade está expurgando por causa dos hormônios progesterona e aldosterona elevados, já ocuparam o mesmo lugar no SYN porter. Dica extra número 3. Quartil. Existe uma variação muito grande nos valores de padrões de normalidade. Portanto, a dica aqui é usar o quartil, ou seja, reparte os valores de referência em 4 partes e utiliza o quartil mais próximo como referência para o que você está tratando. Exemplo, quando você suplementa com iodo, imagina o valor de referência entre 200 e 450. Aí você divide em 4 partes, você vai ter uma parte de 200 a 250, outra de 250 a 300, mais uma de 350 a 400 e a última de 400 a 450. Logo, o nível ótimo para o paciente que está com hipotireoidismo será de 400 a 450. Quando você quer aumentar, você usa o último quartil. Assim você vai ter melhores resultados. E a dica final extra número 4. A anamnese. Muitas vezes o paciente ele acaba omitindo ou esquecendo, ou você mesmo esquece que está de repente passando uma pomadinha dermatológica, ou está pingando algum colírio. Ambos podem conter corticoides e isso vai alterar o resultado hormonal.
A lista dos principais erros você encontra no link da descrição. Resumindo, com essas dicas você vai despertar o seu senso crítico, vai desconfiar do resultado do exame de sangue, vai amenizar os seus erros, vai ajudar na melhor conduta e evitar as prescrições errôneas. Há diagnóstico feito somente pelo sangue e isso pode dar resultado falso positivo. Portanto, a dica aqui é sempre comparar com o exame de saliva ou de urina para saber se o seu corpo está excretando ou retendo aquela substância. Mas o exame clínico é sempre soberano. Para superar todas essas falhas, seria necessário um exame chamado radioimunoensaio pós-diálise das hemácias. Mas ele é muito caro, ele leva 60 dias em média para fazer o diagnóstico de apenas um marcador biológico. Por isso é usado somente em laboratórios de pesquisa e não nos laboratórios comerciais que a gente faz o exame. Se você ainda não se atentou para as falhas dos exames de sangue, comece a prestar atenção, comece a praticar as dicas, que você vai melhorar o seu diagnóstico e, consequentemente, o seu tratamento. No próximo episódio vamos falar sobre o exame de saliva, possíveis sugestões de diagnóstico e a sua relação com o exame de urina. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde. Curta, comente, compartilhe usando o iTunes e assine esse podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo Podcast da sua preferência. Assim você fica sabendo sempre que tiver um novo episódio. E é claro, estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando este podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana. Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.